Olá, tudo bom? Estamos novamente aqui em abibliavocê.com.br. Hoje eu quero meditar com você sobre algo importante. No último vídeo eu tratei sobre como escolher um seminário mais voltado para aquele que está interessado em fazer teologia. Hoje, especificamente, eu quero falar um pouco mais para as igrejas. Não vou repetir o que disse no vídeo anterior, mas vou acrescentar algumas coisas que podem ser interessantes para aquelas igrejas que querem enviar um seminarista ao seminário para estudar teologia. Obviamente, isso não se refere àquelas igrejas que estão com um pastor, porque o pastor vai te dar a orientação de como fazer isso. Mas dentro de batistas, como nós somos igrejas congregacionais, é possível que uma igreja esteja sendo administrada por um outro irmão ou por irmãos que estejam dirigindo enquanto se espera um pastor. E nesse período também é possível que alguém esteja se preparando ou que a igreja queira preparar alguém para o ministério pastoral. Portanto, eu vou dar uma dica para estes que estão numa situação de buscar uma formação para um membro da igreja para que possa ajudar na igreja como pastor, tá bom? Então, eu quero que você pense primeiro que pastor não é um título de poder, tá? Pastor é uma outra coisa, alguém que cuida da igreja, embora atualmente esteja se vinculando a ideia de pastor a um tipo de executivo, né? Tem alguns pastores que botam até no letreiro da igreja, ministério fulano de tal, como se, ou pastor presidente fulano de tal, como se a igreja fosse dele, quando não é o caso. Eu não sei que tem alguma que seja mesmo do cara, mas eu não desconheço isso entre os batistas, né? Não deve ser feito isso. Se algum pastor batista faz isso, que deixe de fazer, porque não está correto, porque o ministério é de Deus, né? Nós apenas servimos o ministério de Deus, beleza? Então, a primeira coisa que você, como igreja, tem que fazer é escolher um seminário bíblico, ou seja, um seminário que ensine a Bíblia e não seja fiscalizado pelo MEC, que não vá dar matérias originadas pelo MEC, orientadas pelo MEC, mas que ensine verdadeiramente a Bíblia, que seja o foco desde o início até o fim do seminário, estudar a Bíblia e não ciências da religião. Tem mais detalhes sobre isso no vídeo anterior que você pode assistir, não vou me estender nessa coisa. Outro detalhe é que você precisa verificar as necessidades do seminarista. É muito comum que a igreja procure sempre saber se o seminarista tem vocação, se não tem, se ele está pronto para ir para o seminário, se ele tem as características que estão ali em 1 Timóteo 3, que falam sobre as características do pastor e do diácono, que são inclusive as mesmas, né? Tanto diácono quanto pastor tem as mesmas classificações e para mim diácono é todo aquele que serve na igreja. Não existe esse negócio, diretor disso, diretor daquilo. Você está dirigindo, é diácono, ele está servindo. Então é uma coisa que inventaram aí, questão de ministério, por questões administrativas, mas que não condizem muito bem com a prática da igreja neotestamentária, tá bom? Isso foi um certo modismo que pegou muito bem nas igrejas aí, mas eu não acho que seja por aí, tá? Mas então, se você vai ver as características de um pastor, tem que ser a mesma de um diácono. E o diácono é a mesma coisa que o ministro, tá bom? Então, vamos pensar nisso. Então, você sabendo as necessidades desse seminarista, você poderá ajudá-lo melhor, além de saber também qual é a sua vocação, que tipo de coisas ele pode fazer na igreja e como ele domina a palavra, seu conhecimento da palavra, sua valorização da família. E também saber o que esse seminarista necessita em termos intelectuais também e em termos de sustento próprio, tá? Eu quero pensar com você o seguinte, que o seminarista, muitas vezes ele vai para o seminário e ocorrem muitas coisas, inclusive no mundo espiritual, que o impedem de ter um serviço mais fixo, mais adequado, né? Que possa sustentá-lo.
O seminarista, muitas vezes, para não abandonar o seminário, ele recusa algumas ofertas de emprego. Por exemplo, quando eu estava fazendo seminário, eu tive uma oferta de emprego de vendedor, mas eu tinha que entrar 7 horas da manhã e sair 10 da noite. Isso aí acabaria com o meu seminário, eu não poderia fazer o seminário. E isso é exploração, sim, mas acontece e acontece muito, especialmente quando você não tem muita alternativa de emprego. Então é importante que, para que o seminarista não abandone o seminário, a igreja também pense nessa necessidade. Não significa necessariamente que a igreja vá dar um emprego ao seminarista, mas é importante que a igreja pense no sustento desse seminarista, porque esse sustento ele pode não ser simplesmente para durante o seminário, mas pode ser um sustento para toda a vida, até mesmo no ministério. Quando a gente pensa no seminarista, também a gente pensa às vezes que o seminarista vai ser um pastor. E a maioria dos seminaristas não se torna pastor porque as igrejas não os consagram, muitas vezes, tá? E não os consagram e nem lhes dão uma atividade específica nessa área. Então, muitas vezes você tem que fazer alguma coisa diferente para que o seu ministério se realize. Ministério é o quê? Ministério é serviço público a Deus. Vem da palavra liturgia, uma derivação do grego. E liturgia significa servir público, servir ao público, servidor público, aquele que serve publicamente a Deus. Por exemplo, eu estou aqui fazendo esse trabalho em vídeo. Quando eu estou me dirigindo à igreja e trazendo mensagens para a igreja, eu estou fazendo um serviço automaticamente público, porque você está vendo o meu vídeo publicamente e eu estou trazendo a mensagem de Deus. Então, quando você pensa no ministério, não pense num cargo ou num departamento. Pense num serviço público a Deus, tá? Numa coisa que você faz para os outros e que os outros podem ver e podem receber de alguma forma e que seja aberta e não escondida. Por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem um bom talento para administrador, ele pode tratar muito bem de coisas como gestão de alguma coisa, ou de repente contabilidade, ou não sei o que, mas ele não está fazendo um ministério propriamente dito. Porque neste caso, ele pode estar fazendo um trabalho administrativo que é muitas vezes interno. Então, não é propriamente o ministério. O ministério, ele significa um cargo público. E às vezes uma irmã que serve às mesas durante um almoço ou numa cantina está exercendo um ministério, porque está agindo de forma pública naquele trabalho, tá? Mas isso aí é uma coisa que a gente pode discutir com mais detalhes outro dia. Mas eu quero que você pense nisso. O seminarista, ele precisa ter as suas necessidades também observadas, para que você não perca aquele seminarista exatamente porque ele tem que de repente deixar sua função, deixar seus estudos para fazer outras coisas e poder ganhar o seu sustento, né? Então eu aconselho às igrejas, a vocês que vão escolher um seminário, além de escolher um seminário bíblico e escolher bem um seminarista conforme as características que estão ali em Timóteo, é necessário que se veja a necessidade do seminarista. Mas como vamos suprir as necessidades do seminarista, sendo que a igreja muitas vezes não pode pagar um salário para o seminarista e nem é esse o objetivo que eu estou propondo. O que eu estou propondo é o seguinte: alguns seminaristas já têm uma situação financeira estabelecida, poucos deles às vezes, e dentre esses, alguns podem ser advogados, comerciantes e por aí vai. E eles vão se adequando. E geralmente quando a gente manda um seminarista para o seminário, esse seminarista trabalha no comércio ou trabalha em uma outra atividade que de repente não lhe dá muita mobilidade. E quando você manda um seminarista, se ele vai exercer o ministério, ele precisa ter uma profissão que lhe dê a mobilidade necessária para atuar na igreja, para atender a igreja, ou pelo menos para divulgar um ministério de verdade, um ministério público. E como podemos fazer isso? Dando a esse seminarista uma profissão.
É interessante que nas igrejas nós temos uma mania do ministério de tempo integral. Achamos que o ministério de tempo integral é a coisa mais santa do mundo, que é a coisa principal, a primordial do mundo, quando não é verdade. O apóstolo Paulo não tinha ministério de tempo integral, o apóstolo João não tinha ministério de tempo integral, a maioria dos apóstolos talvez não tivesse ministério de tempo integral. Então observe que como eles não tinham ministério de tempo integral, ministério de tempo integral é desejável, mas não é uma obrigação. Então você pode preparar o seu seminarista para que ele venha a ser um pastor chamam de bivocacionado, ou seja, que tenha uma profissão e que ao mesmo tempo tenha a sua atividade ministerial. Então é necessário que se prepare seminaristas agora para essa realidade, porque um seminarista bivocacionado, ele pode estar numa igreja menor, pode não precisar depender financeiramente daquela igreja e pode fazer um bom trabalho de pregação da palavra de Deus. E é muito mais interessante do que de repente você ter um pastor em tempo integral e esse pastor às vezes não dá conta de todas as coisas. E muitas vezes são usados outros ministros de tempo não integral e que muitas vezes fazem todo o trabalho que o pastor poderia fazer. Alguém vai dizer, mas o pastor tem uma responsabilidade que ninguém tem, porque ele é presidente. Ora, presidente da igreja qualquer um pode ser, tá bom? Presidente de igreja batista, qualquer um pode ser. Nós temos apenas o costume de dar ao pastor a presidência. Mas presidente qualquer um pode ser. Então não se pode evocar a posição de presidente da igreja, que é aquele simplesmente que preside as assembleias, né? Que preside a associação, mas presidir no sentido de estar recebendo os diálogos e conduzindo os diálogos, e não no sentido de mandatário. Então isso aí é uma coisa que, na verdade, outros podem ser presidentes, não precisa ser o pastor. Então dizer assim, vai ter que receber mais do que outro porque ele é o presidente da igreja. Isso não é verdade, tá bom? Pode usar outro argumento, mas esse não usa, que esse argumento não cola. Na verdade, na minha opinião, todos os ministros da igreja deveriam receber o mesmo salário, fossem quantos fosse dividido igualmente entre eles, porque assim haveria realmente uma igualdade entre os irmãos e evitaria a hierarquia que nós dissemos que não existe, mas na prática existe. Porque se um pastor tem ministério de tempo integral e ele recebe mais do que os outros, ele tem que prestar algum resultado sobre isso, querendo ou não. Isso é uma implicação social, ele vai ter que prestar esse resultado. E quando ele vai prestar esse resultado, isso pode ser desagradável. E aí alguém pode dizer assim, eu não quero mais esse pastor. E um grupo se desejar que não quer mais aquele pastor. Mas quando botaram o pastor, disseram que ele teria tempo integral. E como ele tem tempo integral, ele perde experiência profissional. E quando ele perde experiência profissional, ele não consegue retornar para o mercado de trabalho. E porque não consegue retornar ao mercado de trabalho e porque aquele que já está nesse tipo de ministério sabe que não vai voltar, ele às vezes muito se apega a um ministério que às vezes não querem ele lá. Então cuidado com isso, valorize o ministro bivocacionado, não bote o ministério em tempo integral como a bandeira de luta, como se fosse a grande santidade entre os pastores, a grande santidade entre os evangélicos. Não, pode ser tempo integral se ele decidir fazer assim, o pastor dizer, não, eu quero atuar em tempo integral, beleza, mas a igreja nunca deve colocar essa condição, porque isso é covardia da membresia da igreja, colocar essa condição para o pastor. Se colocar, não pode nunca mandar ele embora, porque senão você vai colocar ele na rua da amargura. Ou então vai gerar um problema muito sério e vai levar o pastor até a pecar para se manter numa posição ou numa condição onde ele não perca o seu sustento e da sua família. Então é covardia colocar um pastor em tempo integral e achar que você pode tirar ele a hora que quiser da suposição em que ele está. Não faça isso. Se você chegar em um acordo
de tirar o pastor, de o pastor também sair, que isso seja feito vagarosamente até que o pastor se coloque novamente no mercado de trabalho, e não como alguns fazem, de fazer abruptamente, gerando problemas muito sérios, tanto para a igreja, quanto para o pastor, quanto para a sua família. Não faça isso. Então, quando você vai escolher um seminarista, voltando ao que eu estava dizendo, você tem que observar essa questão. Como é a necessidade do seminarista? Ele pode ter um emprego, ou ele ter uma profissão, melhor dizendo, que lhe dê liberdade para agir e para atuar, que lhe dê uma segurança extra além do ministério? Por exemplo, para um seminarista, para alguém que fez teologia, é muito legal e desejável que ele, por exemplo, seja um professor, que ele possa dar aulas, que isso pegue um tempo menor dele e que ao mesmo tempo ele tenha uma segurança e possa estar também fazendo o seu ministério na igreja. Então é importante que ele possa ser, por exemplo, um professor, seja professor de seminário ou professor de outra matéria, como história, geografia, matemática, seja lá o que for, física. Ele vai ter um trabalho de educação. E pensando bem, é a coisa mais interessante, porque nós estamos hoje em dia com a educação impregnada de conceitos anticristãos, pois as faculdades elas estão impregnadas de doutrina marxista. Estando impregnadas de doutrina marxista, os que se formam nas universidades muitas vezes ensinam aos nossos filhos coisas que são contra o evangelho, contra a moral cristã. Então é desejável que tenhamos pastores ensinando nesses lugares, ensinando nas escolas, para que as crianças também aprendam valores diferentes, ou melhor, valores familiares, não valores estranhos à família, como nós temos visto aí, tá bom? Então pense nisso. Ah, mas o pastor de repente não pode ser um professor, mas pode ser outra coisa? Sim, pode ser outra coisa. Tem várias profissões que têm uma carga horária um tanto diferente. Só para dar um exemplo aqui, não estou dizendo que vai ser, mas um técnico de raio-x, por exemplo, ele tem uma carga horária diferente, onde ele tem que se afastar daquele trabalho, exatamente até por questão de saúde. Mas isso não impede que ele tenha uma atividade como pastoral, propriamente dito, que não é profissão. Tá? Pastor não é profissão, então ele tem uma atividade pastoral em outro período. E você pode não ter só um pastor, você pode ter vários pastores na igreja, inclusive em mesmo nível hierárquico, porque, como disse, não há hierarquia, né? Embora ela ocorra de fato. Tá? Então é interessante isso que eu quero falar para você. Procure o seminário que seja bíblico, aí você vai ver o vídeo primeiro que eu falei, e depois você vai ver as necessidades do seminarista. Como esse seminarista vai poder realizar o seu ministério? Não adianta você formar um seminarista e não dar a ele condições de exercer seu ministério. É perda de tempo, meu irmão. Você forma um seminarista e esse seminarista não pode exercer o ministério porque ele não tem possibilidade de deixar o trabalho para estar atuando na igreja. Porque o princípio da igreja é simplesmente ministério de tempo integral, e a igreja só aceita um pastor e não pode ter outros pastores. Então cuidado com isso. Quando for consagrar um seminarista, se ele não tem possibilidades, você pode treinar esse seminarista para uma profissão, fazer um curso específico paralelo ao curso de teologia, ou pode dar a ele a possibilidade de fazer uma faculdade. Eu acho que é muito misericordioso do pai da igreja pagar para este seminarista um curso à distância, que são geralmente mais baratos e também são de ótima qualidade, onde ele possa fazer um curso específico em uma profissão que atenda a essas necessidades, tá? Pense nisso. Às vezes um curso à distância, a pessoa vai às aulas apenas aos fins de semana e estuda durante outro período em casa, concomitantemente com o curso de teologia. E isso vai providenciar ao seu seminarista ou o futuro ministro algo que ele possa fazer para se sustentar e ao mesmo tempo exercer o seu ministério, até que seja sem receber pelo ministério. Tá bom? Então é importante que aconteça isso, porque muitas vezes
o apóstolo Paulo não recebeu um tostão dos irmãos que o rodeavam, mas outras vezes ele recebeu. E se ele fosse depender de receber a ajuda dos irmãos para exercer o seu ministério, nós não teríamos todas as cartas de Paulo, que são uma maravilha que temos aí. Algumas vezes ele até reclamou, de certa forma, não sei se o termo pode ser bem aceito dessa forma, estou falando no sentido mais positivo, né? Ele reclamou no sentido de chamar a atenção, de exortar, de falar para os irmãos: olha, eu teria direito sim, mas por que eu não tenho e os outros têm? Né? Mas ele falou assim: eu não sou pesado a ninguém, porque o principal para ele era exercer o ministério. E para Paulo o ministério não era cargo em departamento. Vamos só deixar isso claro, tá? Então, essa é a ideia que eu quero deixar para você hoje. Pensar que quando você for levar o seu seminarista para a igreja, pense em como ele vai agir como ministro também. Pense também em como ele é como crente, que tem que ser um bom crente de verdade, que não seja um neófito. Mas especialmente pense no seminário bíblico também, um seminário que não seja fiscalizado pelo MEC, mas um seminário que seja fiscalizado pela igreja, isso sim, mas nunca pelo MEC. Que Deus abençoe e que essa seja uma palavra que venha a fazer diferença no seu coração.